Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso 23 ao 31. Eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem a leitura. Marcos 10, inicia no 23, que diz: Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cento de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo ouvir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Amém. Se assim. Meus irmãos, esse texto que acabamos de ler, ele é continuação da história do jovem rico que vimos no domingo passado. Então é necessário que a gente recorra a alguns pontos da pregação passada para nós entendermos o que é que Jesus quer nos dizer a partir do versículo 23. Veja bem, o jovem de posição rico, que possuía riquezas, possuía bens, se angustiou diante do chamado de Cristo. Jesus disse a ele claramente: entregue o que você tem aos pobres e me siga. Aquele jovem se angustiou, se entristeceu diante do chamado de Cristo. Ele se entristece sobre a real possibilidade de que ele teria que tomar uma decisão séria na sua vida antes de seguir o Mestre, que era justamente entregar as suas riquezas ao pobre e seguir a Cristo e acumular um tesouro ou riquezas do céu. O texto aqui, irmãos, utiliza o termo que Jesus usara para chamar os seus discípulos lá no início do Evangelho de Marcos: vocês me sigam, Pedro me siga, João me siga. O mesmo verbo Jesus utiliza para chamar o jovem rico. Ou seja, Jesus estava chamando o jovem para seguir a Cristo como discípulo, confiar com Cristo, entregar sua vida a Cristo, caminhar com Cristo em obediência ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nos chama, irmãos, para uma atitude de amor, de abnegação, de entrega total ao Salvador Jesus. Mas veja que Jesus primeiramente olha para ele. Antes de chamá-lo, Jesus olha para ele. O Evangelho de Marcos diz que Jesus, fitando os olhos nele, o amou. Isso por quê? Porque o olhar de Cristo
para o pecador é sempre um olhar de compaixão, um olhar de amor, um olhar de pesar, porque Jesus conhece profundamente primeiro o nosso auto-engano. Ele conhece a nossa condição espiritual, Ele conhece a nossa real pobreza, Ele conhece a nossa verdadeira ilusão. Por isso, quando Cristo olha para aquele jovem, não é um olhar de alguém que está zangado, mas é o olhar de alguém que está conhecendo o coração daquele jovem e vê que o coração dele está preso nas riquezas, o coração dele está confiado nas riquezas, o coração dele está confiado naquilo que ele possui. Por isso que ele não cogita da possibilidade de entregar os seus bens, de entregar aquilo aonde estava a sua confiança, aonde ele construiu a sua vida. Por isso o mestre fita os olhos dele e sente uma profunda compaixão por aquele jovem. É evidente, irmãos, que andar com Cristo, quando Cristo nos chama a ser seus discípulos, quando Jesus nos chama a segui-lo, Jesus não nos dá a possibilidade de fazer algumas coisas contrárias à sua vontade. Não. Quando Jesus nos chama, Ele nos chama para a possibilidade de obedecê-lo completamente, totalmente, integralmente. Por isso que Ele diz àquele jovem: te falta mais alguma coisa, te falta algo mais. A obediência é muito mais do que praticar legalmente algumas coisas. Jesus quer deixar claro aí. A obediência é muito mais do que trocar de roupa. A obediência é muito mais do que se tornar moralmente aceito, se tornar educadamente aceitável. A obediência é algo que nos chama a um compromisso total, completo. A uma obediência irrestrita ao Evangelho de Cristo, a uma entrega de fé e amor àquilo que Cristo nos diz na sua palavra. Porque assim como o pecado, ele age profundamente na natureza humana, atingindo todas as áreas da sua vida. A obediência que Deus exige é uma obediência que atinge
chama a avaliarmos as nossas vidas de acordo com a vontade de Deus. A riqueza, irmãos, que esse jovem possuiu ao longo que foi dada por Deus, não tinha o propósito de fazer com que aquele jovem colocasse sobre ela o coração. Não. Nem muito menos proporcionar a ele que retesse além do que fosse justo. Não. A riqueza, veja bem, olha o texto. Ela tinha o propósito dela de ser distribuído para cumprir o propósito de Deus, de ser usado para o objetivo onde Deus fosse glorificado. Como Cristo diz, pegue sua riqueza e dê aos pobres. Cristo estava desafiando aquele jovem a cumprir o propósito de Deus com aquilo que Deus estava dando nas mãos dele e seguir a Cristo confiando nas provisões de Deus. Mas o pecado nos faz agir assim. O pecado nos faz com que amemos os bens que Deus nos deu e odiemos os pobres, os necessitados, os que precisam de socorro. E para alguns irmãos, o remédio é duro. Para alguns, cujo coração está enraizado naquilo que não é a vontade de Deus, o remédio é duro, sabe qual é? Abandone tudo. Venda tudo. Entregue tudo aos pobres. Ou seja, Cristo está mostrando que no caso concreto daquele jovem, só havia um remédio, um tratamento radical, um remédio eficaz. E veja que ele se entristece quando percebe isso. Ele se entristece quando ouve o chamado de Cristo e sai angustiado. Sabe por quê? Porque a religiosidade daquele jovem proporcionou a ele, sabe o quê? Respeitabilidade. A religião daquele jovem ensinou a ele que para ele se tornar uma pessoa respeitável, aceitável, ele precisava deixar de fazer algumas coisas. Mas o cristianismo não consiste somente em deixar de fazer algumas coisas. O cristianismo consiste em deixar de fazer para fazer o que é correto. Por isso Paulo diz, irmãos, aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe, para que possa socorrer os necessitados. O cristianismo exige de nós muito mais do que uma posição de respeitabilidade. O cristianismo nos chama a seguir a Cristo, tendo compromisso com sua vontade todos os dias de nossas vidas. O cristianismo nos chama a parar de ver a nossa vontade como algo possível de ser usado para barganhar com Deus. O cristianismo nos chama a abandonar as amuletas, a abandonar aquilo no qual estamos seguros. O Evangelho nos chama a buscar uma vida de conformidade com a vontade de Deus e confiar nele. E encontrar, sabe o quê? A verdadeira felicidade. No tempo e na eternidade. Encontrar o que vem a ser a verdadeira vida, o que vem a ser a verdadeira riqueza, o que vem a ser o gozo, a alegria completa. É isso que o Evangelho está nos dizendo todo dia. Me siga, me siga. Mas como eu vou fazer? Tinha grandes posses, tinha grandes riquezas, através dela tinha alcançado respeito, através dela tinha alcançado favor. E Cristo quer deixar claro a renúncia ou
um princípio do discipulado cristão. O amor e a busca primeira ao reino de Deus. O amor a Deus sobre todas as coisas. E são essas as decisões que somos empurrados todos os dias. O Evangelho está nos empurrando a essas decisões todos os dias. Você deve renunciar para me servir. Você deve abandonar aquilo que está me prejudicando para me servir. Todo dia o Evangelho está nos colocando diante de decisões responsáveis. E a pergunta que está implícita no texto, sabe qual é? A pergunta que está implícita na história do jovem rico, sabe qual é? Até que ponto você almeja viver o verdadeiro cristianismo? O que é que te angustia todos os dias? O que é que você ama primeiro? Aonde está o teu coração? Qual é o seu interesse maior? Qual é a sua busca maior? Está pingando, né? E sabe o que o Evangelho está te mostrando aqui hoje? Através do texto do João Henrique, dessa sequência que lemos. É que o Evangelho fundamenta as duas decisões. O Evangelho fundamenta as duas decisões. A primeira decisão de amor, que permanece com que o cristão verdadeiro fique. Pois João capítulo 6 diz que após Jesus pregar um duro sermão, uma multidão que andava com ele passou a não andar mais, e ele olha para os discípulos e pergunta: e vocês, o que vão fazer? Vão seguir a multidão? E Pedro se interpõe e diz: para onde iremos? E só tu tens palavra de vida eterna. O Evangelho é o fundamento para a decisão amorosa em ficar, em reconhecer que só Cristo tem palavra de vida eterna. Mas o Evangelho também fundamenta a decisão em sair, de maneira triste e angustiosa. Sabe por quê? Enxergando a angústia por causa da palavra, Cristo diz, na parábola do semeador, muitos se escandalizam. O Evangelho é cheio de morte e cheio de vida. É cheio de morte para quem está na morte, cheio de vida para quem está na vida. Ele tanto salva, ele como fundamenta ainda mais a condenação do homem. Porque a luz se manifestou, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. As suas decisões todos os dias, pense nisso, as suas escolhas todos os dias estão mostrando a você o que você ama mais. As suas escolhas todos os dias estão demonstrando a sua espiritualidade, o seu amor por Ele, o seu compromisso com Cristo. E aquele jovem não sai, Cristo. E é mais triste ainda ver o que é que ele trocou a vida eterna pelos prazeres temporais. Veja como o pecado nos faz querer, ou nos faz querer o reino sem Deus. O que é que eu posso fazer, Jesus, para herdar a vida eterna? Ele estava diante, irmãos, da misericórdia encarnada de Deus, Cristo, o Deus presente, a porta, o caminho, a verdade e a vida. Mas ele sai, vai embora. E veja que é impossível para mim, para você, uma posição neutra. Ou você está na luz e ama a luz, ou
observe, tudo na minha e na sua vida assume um caráter espiritual. Entenda onde eu quero chegar. Tudo na vida do homem produz uma relação de dependência, de segurança, de conforto, de satisfação e de fundamento. E quando eu e você não estamos vivendo a vida para Deus através de Cristo, que é o propósito para o qual fomos criados, as demais coisas irão assumir o lugar de Deus no seu coração. As demais coisas vão assumir o lugar onde Deus deve ser o centro do meu e do seu coração. Isso, várias coisas. Pode ser a sua aparência. Como eu tive cumprido os mandamentos desde a minha infância. Aparentemente eu sou correto. Pode ser o seu dinheiro. Pode ser o seu filho. Pode ser sua mãe. Pode ser o seu pai. Pode ser o seu corpo. Pode ser sua carreira. Seu conforto. Seu entretenimento. Qualquer coisa vai tomar conta do seu coração e assumir o lugar de Deus. Saiba disso. A nossa relação hoje com a criação e com aquilo que Deus nos dá é complicada. Tudo vira Deus. O dinheiro vira Deus. Tudo vira ídolo. Tudo vira divindade. E sabe o que é mais irônico na vida? É quando nós achamos que possuímos as coisas. E o Evangelho está nos mostrando é que as coisas nos possuem. Você é escravo daquilo que te proporciona conforto, segurança, prazer. E que assumiu o lugar de Deus no seu coração. E cumpre-se a real condição do homem diante de Deus, escravo. Ele é escravo porque possui coisas que governam sobre ele, que consomem suas energias, consomem suas emoções, ocupam o seu espírito, toma conta do seu coração. O quadro do jovem rico é o nosso quadro. E nós poderíamos ficar vários domingos aqui estudando sobre ele. Mas o rico do Evangelho é isso. Ele vai te empurrar para as decisões da vida. As aplicações da palavra de Deus extrapolam a pregação do domingo. E todos os dias o Evangelho vai te empurrar para as decisões. Para a aplicação que é a melhor. A aplicação da vida. A aplicação do dia a dia. A aplicação da renúncia, da angustiosa pressão do tempo presente, onde você vai ter que agir ou escolher com base no coração transformado pelo Evangelho a seguir Cristo. O Evangelho nada mais é do que o padrão de Deus. Isso vou deixar claro. Não vim anular a lei, não. Eu vim cumprir. O Evangelho é o chamado à verdadeira vida, a verdadeira alegria. Ele é as boas novas, as boas novas. É a disposição presente de Deus em exercer sua misericórdia e manifestar seu amor, sua compaixão. É um chamado também à decisão todos os dias, a renunciar por amor a Cristo. Todos os dias. E quando nós nos deparamos com a exposição do Evangelho, quando nos deparamos com a verdade de Deus, três coisas nos saltam aos olhos. É o que iremos ver a partir do verso 23. A primeira é que sobre nós, irmãos, ressalta uma total incapacidade em viver de acordo com os padrões de Deus. Sobre nós ressalta, ou sobre nós
incapacidade de compreender a vontade de Deus e viver de acordo com o seu padrão. Jesus começa dizendo no verso 23, então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu dizendo: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar rico no reino de Deus. Verso 26, eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? A condição do homem é desesperadora. É de inovar a capacidade de alcançar a vida eterna. Essa deveria ser a resposta de Cristo ao próprio dia. É impossível para o homem entrar no reino. Começa pela sua incapacidade em compreender a vontade de Deus para a sua vida. A segunda é em se conformar ao padrão de Deus. É assustadora a nossa condição. E não adianta ninguém assumir a posição de querer ser uma sumidade diante de Deus. Desde a minha infância tenho vivido. Até os discípulos ficam perplexos com aquilo que Cristo está dizendo. Olha, é muito difícil entrar no reino de Deus os que têm riquezas. Eles ficam tão perplexos e dizem: então acabou, o que você sabe? Se um homem como esse, que possuía riquezas, que cumpria os mandamentos desde a juventude, sai angustiado, quem vai conseguir? O Evangelho é para todos nós uma sobrecarga crônica, saiba disso. O que Jesus está enfatizando aqui não é a verdade de que para algumas pessoas que estão em determinadas condições sociais, a entrada do reino seja mais fácil para elas. Não é isso que ele está ensinando. Senão nós iremos entender o Evangelho de maneira errada. Entender o Evangelho que serve somente para crianças, somente para os pobres. Não é isso que Jesus quer ensinar. Veja que Jesus usa três afirmações progressivas. Veja bem, no verso 23 está a primeira, quando ele diz: olha, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. É a primeira. A segunda está no verso 24, quando ele diz que quão difícil é entrar no reino de Deus. E a conclusiva está no verso 27. Para os homens é impossível. Ele não quer ensinar que os ricos serão preteridos e os pobres terão preferência. Não. O que ele quer nos ensinar primeiro, veja, é que algumas pessoas que possuem riquezas têm uma maior facilidade para depositar sobre elas o seu coração. E é a primeira verdade que ele quer nos ensinar. Os ricos possuem ou têm uma maior facilidade, até mesmo pela condição que desfrutam, de colocar o coração sobre a condição social que eles têm. E achar que aquela condição já é de si uma aprovação de Deus para entrar no reino. Essa é a primeira verdade que ele quer desconstruir. E o Evangelho vem desconstruindo ao longo, Paulo vem desconstruindo a sua carta, quando ele diz no capítulo 6 da primeira epístola que escreve a Timóteo, dizendo o seguinte: Timóteo, exorta aos ricos deste mundo que não coloquem o coração, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para que delas gozemos.
Digam a eles que façam bem, que enriqueçam em boas obras, que respeitem dignamente, ou que repartam dignamente, melhor dizendo, que sejam comunicados. Cristo aqui não está preterindo os ricos só porque eles são ricos. Cristo está aqui dizendo sobre aqueles que possuem riquezas e colocou a esperança e o coração na incerteza delas, achando que a condição que eles desfrutam já é uma porta aberta para entrar no meio. O segundo ensinamento que Cristo está tentando nos ensinar, sabe qual é? É que não existe fórmula mágica para tornar a entrada no reino mais fácil. Veja bem, você nessa noite poderia sair daqui pensando o seguinte: olha, então para tornar a entrada do reino mais fácil, só é enterrar tudo aos pobres. Essa seria uma conclusão errada. Para tornar a entrada do reino mais fácil, só é abrir mão de tudo, fazer um voto de pobreza. Cristo aqui não está ensinando fórmulas. Cristo não está ensinando aqui uma maneira mediante a qual a nossa caminhada com Ele fique mais fácil. Não é isso. Veja o que Cristo está nos levando a entender. Primeiro, você precisa enxergar a sua desesperadora condição, até mesmo debaixo da graça de Deus. Isso porque não basta somente ser pobre. O que Cristo está nos levando a entender é que o homem caído transforma tudo em sua vida riqueza. O homem caído transforma tudo aquilo que Deus dá a ele como sua maior riqueza. Pode existir, irmãos, os ricos em bens, pode existir os ricos em inteligência, pode existir os ricos em virtudes, os que se acham bons, pode existir os ricos em boas obras. Também pode existir aqueles que possuem uma ambição desesperadora no coração de ficar rico. O que Cristo quer nos ensinar aqui é que riqueza é tudo aquilo que o homem ama mais do que a Deus. Riqueza aqui é tudo aquilo que o homem coloca no lugar de Deus, ama, se apega, deposita confiança, consome suas energias, suas emoções, sua esperança, sua busca. Então você pode não ter bens, mas seu coração pode estar cheio de riquezas. Você pode não possuir muitos bens, mas seu coração pode estar preso em alguma coisa que assumiu o lugar de Deus na sua vida. Pode ser sua pouca condição, pode ser seu vislumbre em ser alguma coisa, pode ser sua propriedade, pode ser algo que assumiu o lugar de Deus no seu coração. E a terceira coisa que ele quer ensinar, que é impossível para o homem, independente de sua condição, se rico, se pobre, entrar no reino de Deus a partir de si mesmo. É impossível para o homem entrar no reino sem desfrutar da misericórdia de Deus, da intervenção salvadora de Deus, sem estar em Cristo, sem depender dele todo dia. Cristo cumpriu tanto o propósito com o seu ensino aqui, que os discípulos chegaram à conclusão que ele queria que ele chegasse. Então, olhando para nós, é impossível. Olhando para nós, para a nossa condição, e olha
história que os discípulos já estavam andando com Cristo 3 anos. E ainda cheio de ambições, eu quero sentar à direita, eu quero sentar à esquerda. Senhor, quando tu assumires agora, me dê uma posição superior. Discutindo ainda ambições para ver quem era o maior, quem era o melhor. Eles olharam para si e falaram: rapaz, o trem é feio. Isso é tão claro que Cristo traça um quadro totalmente absurdo. Você já viu um camelo passar por um fundo de uma agulha? Ele coloca um animal grande diante de um buraco minúsculo. E alguns irmãos tentaram até atenuar esse quadro absurdo levantado por Cristo, dizendo que a agulha ali, o buraco da agulha, significava uma porta antiga em Jerusalém, que os camelos, com muita dificuldade, conseguiam passar. Não, Cristo não quer dizer que para o homem entrar no reino é fácil, melhor dizendo, para entrar no reino é difícil. Ele quer dizer que é impossível. Quando você olha para você, é impossível. Quando olhamos para a nossa condição, é impossível. Quando olhamos para aquilo que amamos primeiro, é impossível. Quando olhamos para nós, depois de ouvir verdades e verdades, instruções e mais instruções, você pode dizer: é impossível, isso depender de mim. Minha condição é desesperadora. E olha, irmãos, que o camelo está numa posição mais favorável do que o homem. Ele diz: é mais fácil. O camelo, diante do buraco da agulha, ainda tem a possibilidade melhor de passar, ou mais fácil de passar, do que um homem entrar no reino de Deus. O camelo está numa posição melhor do que a sua. O Evangelho te deixa rendido diante de Deus, hein? Sem condições alguma de levantar e dizer: olha, veja como eu sou menino, veja como eu sou homem. E nós somos tão terríveis, irmãos, que entre duas possibilidades, veja, a vida eterna, seguindo a Cristo, e as riquezas, nós preferimos as riquezas. Entre cisterna que produz águas vivas, nós preferimos cisternas que não retêm água. Entre o pecado e a comunhão com Deus, nós preferimos o pecado. Entre a luz e as trevas, nós nos apegamos à influência das trevas. Entre Deus e aquilo que Ele nos dá, nós amamos aquilo que Ele nos dá e colocamos a Deus como segundo lugar. É só Deus, irmãos, a vida eterna de fato é o nome de Deus. A vida eterna é o nome de Deus, em todos os aspectos. Tanto em seu chamado, como em sua preservação, como na sua condição final, é Deus quem opera em nós o querer e o efetuar. A salvação do início ao fim é dom de Deus. Se Ele, pelo seu Espírito, não persevera juntamente conosco, não haveria uma adoração sincera, verdadeira, não haveria um povo, nada. Estaríamos como Sodoma e Gomorra. E é esta a segunda afirmação que Cristo deixa bem clara. Após os discípulos concluírem: quem pode ser salvo? Jesus, porém, verso 27, ficando neles os olhos, diz, mais uma vez, ele fica os olhos na gente. Como quem diz assim: para vocês é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. A conclusão é essa: nós somos desesperadamente corruptos.
Nosso coração é enganoso. E é impossível para você sozinho, através de suas obras, de sua obediência, de qualquer coisa que você tenha, alcançar essa entrada. Essa entrada é dom de Deus. Não há nada que eu e você possamos fazer. Não há riqueza, não há pobreza extrema, não há riqueza extrema. Nem muito menos posição equilibrada. Você é um pecador incapaz de viver a justiça de Deus. E agora? E agora? Diante da nossa impotência, Jesus levanta a possibilidade única e exclusiva de Deus. Só Ele pode salvar, só Ele pode transformar, só Ele pode disciplinar, só Ele pode corrigir efetivamente, só Ele pode arrancar por raízes e tudo pecador do mundo, só Ele pode proporcionar amor no coração do cristão, para que este cristão, rendido e constrangido pelo amor de Cristo, ele tenha condições espirituais de renunciar, de ceder, de seguir. Só a intervenção de Deus, só a misericórdia de Deus. Irmãos, quando Deus fez a promessa a Abraão acerca de um descendente, Sara já era uma senhora avançada em idade. O texto do Velho Testamento diz que ela ria, ela dava risadas. Poderia eu ter filho na minha velhice, ter um ventre envelhecido? Mas a resposta divina foi: haveria algo impossível para Deus? A fé minha e sua, ela deve descansar na possibilidade de Deus, e não ancorada no meu e no seu caos. A história não se encerra na queda, mas a história vai encerrar na redenção, na consumação dos planos redentores de Deus. As boas novas do Evangelho vai sobressair sobre o caos que o pecado trouxe a minha e a sua condição. E o poder absoluto de Deus nos chama a mim e a você, a confiar irrestritamente. Seguir a Cristo, meus irmãos, é estar pronto para ter a sensação de experiências limitadoras todos os dias. Sem mim nada podeis fazer. O chamado aqui é: você precisa vir, somente. Você não tem condições, você não tem capacidade, você não pode, você deve seguir a Cristo, confiando na possibilidade de Deus, no poder de Deus em te transformar segundo a sua vontade. Você deve confiar na possibilidade e no poder de Deus em cuidar da sua vida e seguir a Cristo. Sabe por quê? Jesus vai deixar claro: a salvação é uma realidade operada já no presente por Deus. Veja quando ele diz, verso 28, Pedro. Então Pedro começou a dizer: esse nós tudo deixamos e te seguimos. Que coisa bela, hein, Pedro? Que ideal nobre tornou Jesus. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, e não receba já no presente o centro de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos serão últimos e os últimos primeiros. Essa é a pergunta do jovem, hein, irmãos? O que farei para entrar na vida eterna? Para aquele rapaz, irmãos, a vida eterna era algo possível de ser conquistado. É o primeiro ponto. Eu posso. Segundo ponto, para ele a vida eterna era uma realidade muito distante. O que
farei para alcançar aquela vida eterna? Mas a resposta de Cristo ao longo é marcada pela presença já evidente do reino no coração dos cristãos. De uma vida eterna que já está sendo operada aqui e agora. Na vida e no coração daqueles que foram chamados a seguir. O reino de Deus já está presente. A salvação, a vida eterna já é algo que Deus está concedendo aos homens pecadores. Mas Pedro se preocupa, irmãos. Pedro vê toda aquela palavra de Cristo e como representante dos 12 ele toma a palavra. E fica preocupado com aquilo que ele deixou. Os irmãos leem o relato do Evangelho. Pedro tinha uma companhia de pesca com seu irmão, seu pai. E eles tudo deixaram. A construção gramatical do texto aqui demonstra um deixar absoluto, abandonar mesmo. Mas Pedro aqui, irmãos, está mostrando qual é o interesse que move a sua preocupação. O que nós vamos ganhar? A ganância ou o interesse mesquinho está ali no coração de Pedro, após ouvir todas aquelas verdades. Está influenciando a pergunta, as decisões, as motivações. A ideia aqui é que Pedro estava fazendo assim, ó. Rapaz, eu deixei. Mas o que eu vou ganhar lá comigo? Eu abri mão, hein? O que o senhor vai me dar? Abri mão, veja, eu abri mão. Eu tinha uma companhia de pesca, estava bem. A pergunta é: que diferença há no coração do jovem rico e no coração ainda de Pedro, que está procurando, de uma certa forma, ser coroado por ter deixado, por ter renunciado? Cristo acabou de falar para ele que é impossível aos homens, mas é possível a Deus. O resultado da renúncia de Pedro, ele não está vendo como a graça de Deus atuando no coração dele. Ele não está vendo que foi ele que deixou tudo e quer ser coroado por essa obediência. Quer ser recompensado por aquilo que deixou. Pedro, foi graça em você ter deixado, meu filho. Pedro, é graça, Pedro. Cristo poderia ter dito a ele: meu filho, é graça. Meus irmãos, quando Deus nos limita a determinadas condições, ou quando Ele limita o nosso acesso a determinadas coisas, é graça. Quando Ele permite o acesso, é graça. A graça e o reino estão operando em nossos corações todos os dias e nós não estamos vendo. Estamos insensíveis. Deus está disciplinando e limitando com a graça para que você não seja condenado com o mundo, para que você não coloque o seu coração. Ele conhece o seu coração sobre aquilo que Ele vai te dar. Mas nós estamos preocupados em ser coroados. A gente quer ganhar o prêmio da melhor renúncia. Eu deixei tudo. Barganha, hein? Irmãos, sejamos sinceros, nós queremos um Deus como padrão bondoso, hein? Mas não queremos um Deus como Salvador e Senhor sobre as nossas vidas. Todos nós, de alguma forma, procuramos, ou até mesmo depositamos em alguma espécie de mérito pessoal, ou valor que atribuímos à nossa moral, à nossa obediência. Nós alimentamos a esperança de ser coroado por Deus em algum aspecto da vida. Às vezes lá no fundo do seu coração você diz assim: rapaz, eu vou ser piedoso esse ano todo, porque eu quero aquilo. E aí na sua mente olha, eu vou ser coroado, Deus vai me coroar, porque lá atrás eu renunciei tudo. Olha que coisa. É graça.
Não foi você não, é graça. E nós alimentamos isso. Irmãos, nós deixamos de compreender os benefícios da cruz. E os resultados de uma salvação operada por Deus. Estamos esperando ainda ser coroados. Olha. Estamos esperando ser premiados. Olha, o resultado, ou o discipulado é o resultado da ação poderosa de Deus. Saiba disso. Se você renunciou, é graça. É graça. Cristo não quer dizer que o discipulado não passa pela abnegação. Pedro, vocês estão em nota 10. Passa pela abnegação. E Cristo já deixou claro. Se você não estiver disposto a renunciar a tudo, não pode me seguir. Não pode ser possível. Mas a renúncia é resultado de quê? Da graça. O chamado de Cristo é irresistível para o pecador. Mas ninguém será coroado, veja, o texto deixa bem claro, porque renunciou. A salvação não é um prêmio pela renúncia. É por isso que Cristo une renúncia com discipulado. É por isso que lá na frente Jesus vai dizer: quem tenha deixado casa, ou pai, ou mãe, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. Salvação é ser coroado pela renúncia. Salvação, irmãos, é graça operando no coração do pecador, fazendo-o renunciar para seguir. Não adianta nada você vender os bens. Não adianta nada você abrir mão de determinadas coisas, se você não segue a Cristo. Ele vai ser coroado por isso. A renúncia deve vir acompanhada do compromisso de seguir. O chamado é para seguir pouco de si. A construção aqui é de uma caminhada contínua. Todos os dias, Paulo, todos os dias somos entregues como ovelhas ao matadouro. Todos os dias. O termo marca uma caminhada contínua, diária. Isso mostra que Pedro está entendendo renúncia como um único ato exclusivo que aconteceu lá atrás. Senhor, nós renunciamos há 3 anos atrás, o senhor lembra? Mas o texto está mostrando que renúncia está atrelado a discipulado. Ou seja, renúncia como um abandono absoluto, acompanhado de um seguir contínuo. Então, meus irmãos, renúncia não ficou lá atrás não, é todo dia. Renúncia não ficou lá atrás, é abandonar os barquinhos não, é todo dia. Todo dia. Você precisa avaliar a sua vida pela vontade do Senhor. Você precisa avaliar a sua vida pela ótica do Evangelho. Se for preciso renunciar, hoje renuncie. Amanhã, se Deus nos der graça para renunciar e for preciso renunciar, devemos renunciar. Mas para quê? Para seguir a Cristo. E Cristo nos faz seguir a Cristo olhando, sabe para quê? Para os benefícios do Evangelho. Cristo diz: olha, Pedro, eu vou falar o que é que vocês vão ganhar. E Cristo diz isso no verso 29, quando ele diz: olha, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campo, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente. Olha, está no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições no mundo por vir a vida eterna.
Deus acolhe a pergunta de Pedro, irmãos. De uma maneira bem sábia, ele vai mostrar a Pedro o que é que eles vão ganhar. Pedro, olha o que você vai ganhar. E Cristo enfatiza que os homens precisam realmente deixar. E veja o que é que Cristo nos manda deixar. Ou ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho. E não receba já no presente o centro de casas, irmãos, irmãs e irmãs. Vamos ver o que Cristo quer nos ensinar. Cristo amplia a obediência. Veja, ele amplia a renúncia, mas também amplia a obediência. E mostra que renúncia é muito mais do que se desvincular daquilo que são, ou daquilo que era algo fundamental para nossas vidas. Mas ele inclui algo muito mais abrangente. Olha, ele inclui família, ele inclui casa e inclui campo. Quando ele inclui casa, campos e família, ele inclui aquilo que era básico para a comunhão, família. Segundo, ele inclui aquilo que era básico para a segurança, casa. E terceiro, ele fala de campo, aquilo que era básico na economia da Palestina, campo. O que Cristo está querendo mostrar aqui é, olha, discipulado é me seguir sem procurar segurança em nenhuma destas coisas. Me seguir é não procurar estar seguro ou encontrar segurança em nenhuma destas coisas. Nenhuma dessas coisas deve se interpor entre nós e o Senhor, entre nós e o compromisso em segui-lo. Os discípulos devem, sabe como? Se entregar, devem confiar no poder absoluto de Deus. Se entregar nas mãos daquele que é poderoso para sustentar tanto no presente quanto lá no futuro. Mas só que essa renúncia, ela deve estar sustentada por alegria e paz. Cristo fala de amor ao Evangelho, de amor a Ele. É uma renúncia carregada de alegria e paz. Cristo aqui não está ensinando masoquismo, Cristo aqui não está ensinando legalismo que humilha e faz com que as pessoas sejam quebradas. É o contrário. Ele diz que essa renúncia deve ser resultado do amor de Cristo atuando no coração. Veja aí no verso de número 29. Por amor de mim e por amor do Evangelho. Paulo deixa bem claro aos irmãos de Gálatas. A obediência de vocês deve ser fruto de uma fé que atua pelo amor. É o amor de Cristo derramado em nossos corações, como diz João. Não fomos nós que amamos a Ele primeiro, mas Ele nos amou primeiro. A renúncia deve ser resultado do amor de Cristo operando no meu e no seu coração, irmãos. Quem você ama primeiro? E segundo, por amor do Evangelho. A motivação deve ser o amor a Cristo, o amor ao Evangelho. É lógico que isso não exclui os resultados negativos. Cristo deixa bem claro, com perseguições. No presente, com perseguições. Ou seja, a vida dos cristãos compromissadas com o Evangelho, com Cristo, vivendo piamente em Cristo, iria impor sobre os cristãos perseguições muitas vezes, lutas muitas vezes, o que aconteceu. E proporcionar aos cristãos, em seu compromisso resistente com a verdade, através do amor de Cristo no coração, eles iriam sofrer todo tipo de afronta. Cristo não está excluindo as dificuldades. No mundo tereis aflições, mas quem morreu, eu venci o mundo.
Mas no meio dessas perseguições, Cristo também mostra qual é o verdadeiro consolo do Evangelho. Quando ele fala de casas, irmãos, mães, ele está falando aqui da comunhão do povo de Deus. Ele está falando aqui da comunhão daqueles que foram chamados por Cristo. Ele não está dizendo que aqui você vai ter 3 casas, 4 casas, vai alugar 2, morar em uma. Ele está dizendo que a nossa comunhão vai proporcionar com que eu tenha várias casas. A comunhão da igreja, a reunião do povo de Deus vai proporcionar com que eu tenha várias mães, vários irmãos, várias famílias. É esse o consolo de Deus para o presente. Vocês irão receber, Pedro, olha, muitas casas, muitos irmãos, muitas famílias, vocês terão muitas casas para repousar, e muitos irmãos para consolarem uns aos outros. Irmãos, isto é o saboroso ou o saboreio antecipado do reinado de Deus em toda a sua plenitude. Deus, na comunhão dos santos, concede graça, concede consolo, concede ajuda, concede exortação mútua, concede oração uns pelos outros. É o nosso consolo. É o nosso consolo. E esse consolo não elimina as perdas e as dificuldades. É assim que somos chamados, para sacrificar incondicionalmente sobre o altar de Cristo. Sacrificar incondicionalmente sobre um altar de um Deus não desconhecido, mas de um Deus conhecido. Não de um Deus distante, que vai proporcionar a vida eterna lá no futuro, bem distante, mas de um Deus presente, que está curando, que está cuidando, que está provendo, que está consolando. Interessante, irmãos, que Paulo escrevendo segundo aos Coríntios, ele diz que na Ásia ele sofreu terrivelmente. Ele diz, olha, irmãos, até Davi me desanimei. Mas o Deus de toda consolação me consolou, para que com a mesma consolação com a qual eu fui consolado, eu console os outros. A comunhão dos santos. E tem crente que despreza a comunhão da igreja, irmãos. Tem crente que acha que ele vai se bastar dentro de casa, ouvindo cultos pela internet. É aqui onde Deus nos fortalece. Amém. É aqui com todas as nossas dificuldades em caminhar. Amém. Com os nossos fracassos. Com a nossa sinceridade em poder olhar uns para os outros e dizer, eu sou igual a vocês. Dependemos da graça, do amor, do consolo, do cuidado. Estamos juntos, vamos exortar e consolar uns aos outros. É aqui, irmãos. E Cristo encerra dizendo claramente o que é a conclusão. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. A história vai se inverter. É como se Cristo estivesse dizendo, quando todas as coisas forem subvertidas um dia, os mortos ressuscitarão, e aí os verdadeiramente pobres serão consolados. Os que choram por causa da justiça serão consolados plenamente, serão saciados em toda a sua plenitude. Aqueles que renunciaram aqui por amor a Cristo, ao Evangelho, vai desfrutar deste reino que já está presente em toda a sua plenitude. Amém. Meus irmãos, é este o consolo do Evangelho, é este o compromisso que devemos ter todos os dias. Investir no seu coração, se dentro dele não há riquezas insondáveis e que só Deus sonda. Investir no seu coração. Avalie sua vida, avalie o que é bênção para você. Avalie o que é privação, avalie o que é comunhão, avalie o que é consolo. Avalie o que é coroamento, o que é ser coroado, o que é ter poder renunciado. Avalie tudo isso. Mas avalie segundo a ótica do Evangelho de Jesus Cristo.
E veja que a graça está operando em todas as áreas das nossas vidas. Seja através de uma renúncia absoluta lá atrás, ou seja através de uma renúncia que veio a contra-gotas todos os dias e nos faz seguir a Cristo. Essa graça está operando. Como Cristo disse a Paulo: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, Paulo. Irmãos, não seja insensível à manifestação do reino. Não seja insensível à manifestação do reino. Deus está operando sobre a impossibilidade humana todos os dias. E nessa caminhada com Cristo, nós estamos todo dia diante dos nossos fracassos, limitações, impossibilidades. E a fé é isso. Tu podes, Senhor. Sem ti nada eu posso fazer. Tu podes, Senhor. Todos os dias. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, diante da Tua presença nós estivemos neste período, Senhor. Estivemos cantando, Senhor, de uma maneira alegre. Estivemos cantando sobre a Tua bondade, sobre a Tua misericórdia, Pai. Estivemos cantando sobre o Teu perdão. Amém. Este perdão, Senhor, que através de Cristo o homem recebe. O Senhor não imputa a ele transgressão alguma, mas o justifica pela fé em Cristo. Nós cantamos, Pai. Ouvimos a Tua palavra, ouvimos a pregação. Nós confessamos diante de Ti primeiramente as nossas faltas, Pai. Verdade. Nossos apegos, mesquinhas. Sim. Nós nos apegamos àquilo que o Senhor nos dá de uma maneira tão graciosa, Senhor. Fazemos com aquilo, ó Deus, que o Senhor nos deu, causa de tropeço para não servir. Nós nos embaraçamos, ó Deus, esta é a verdade. Porque a nossa relação com aquilo que o Senhor nos dá ainda é muito difícil, Pai. O pecado ainda influencia as nossas decisões, nossas escolhas. Mas nós estamos diante de Ti todos os dias, assim como estamos nesta noite. Amém. Dependentes, rendidos, incapazes, carentes da graça, carentes da atuação do Teu Espírito Santo em nós. Amém. Atuando em nossas vidas através do mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus, para forjar em nós o caráter de Cristo, Senhor. Através da Tua palavra, através da comunhão dos santos, através do discipulado diário, através da renúncia que o Senhor nos dá graça para cumprir, através do amor que foi derramado em nossos corações e que é motivado pelo amor que devemos denunciar, é motivado pela verdade. Amém. Por amor a ela, pelo compromisso de vivê-la, que todos os dias temos que renunciar, Senhor. Atua sobre nós com esta superabundante graça, Deus. Atua sobre as nossas mentes, atua sobre as nossas vidas, atua sobre os nossos corações, atua sobre todas as áreas das nossas vidas, ó Deus, para que esse Evangelho transforme, Senhor. Transforme e possamos viver como luzeiros deste mundo, viver como o Teu povo, viver, ó Deus, como a nação que foi escolhida, como o povo que foi escolhido como propriedade exclusiva do Senhor. E pesa sobre nós o compromisso de vivermos de uma maneira santa, vivemos o Teu padrão, ó Deus, portanto nos conforma ao Teu padrão. Nos transforma segundo o Teu padrão, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.